programa a seguir é livre para todos os públicos. TV Câmara apresenta Jornal da Câmara. Olá, muito boa noite para você, nosso telespectador. Fique conosco, começa agora mais um Jornal da Câmara. Vereadores e o presidente da Câmara, Gilmar Rota, se reuniram com o CEO da Oxitec, Gray Friendsen, para verificar meios de viabilizar o programa Aedes do Bem em Piracicaba. No período de 2015 a 2019, Piracicaba utilizou a tecnologia do Aedes do Bem da empresa Oxitec para conter casos de dengue no município. Durante o período, os resultados foram positivos, reduzindo significativamente as notificações. Em reunião na Câmara Municipal, o presidente Gilmar Rota, o vice-presidente Acácio Godoy, a secretária da mesa diretora Ana Pavão, o vereador Tiago Ribeiro e o deputado estadual Alex de Madureira receberam o CEO da Oxitec Global, Gray Friendsen, e a diretora-geral da Oxitec no Brasil, Natália Ferreira, para intermediar a viabilização da retomada do projeto no município, já que os casos da doença vêm aumentando este ano. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, em 2021 até o último dia 4, foram registrados 4.206 casos de dengue, contra 1.306 durante todo o ano de 2020. Apesar do Aedes aegypti transmitir também a zika e a chikungunya, não há registro dessas doenças nesse ano. Na verdade, meu gabinete recebeu uma demanda muito alta, pedido de cuidado em relação à dengue que estava na nossa cidade. O cuidado estava muito só para o Covid e a dengue ficou deixado de lado, né? Nós entendemos essa preocupação, mas nós também precisávamos olhar para outra doença, né? Foi aí que nós entramos em contato com a Oxitec para retomar o projeto que teve em anos anteriores e com muito sucesso, onde nós conseguimos zerar, né, o número de dengue na cidade. Tivemos essa primeira reunião, Ana Pavão e Alex de Madureira, onde foi proposto para a gente um programa gratuito, piloto novamente, porque a gente iria começar do zero, mas que não ia ter um resultado tão grande, porque nós passamos o time de procriação dos bichinhos, que seria outubro. Trouxemos para a prefeitura, houve uma morosidade de cuidar, de digerir essas ações e como iria ser feito, e o processo meio que parou. E daí retomamos agora com o orçamento encaminhado pela Oxitec para a prefeitura. Eu confesso para vocês que o orçamento está um pouco elevado, mas nós aqui da Câmara, juntamente com Alex de Madureira e Giga Peixoto, que é o deputado federal, vamos nos unir para tentar fazer acontecer. O vereador Gilmar Rota disse que a vereadora Ana Pavão irá marcar uma reunião com o secretário municipal de saúde, Filemon Silvano, e o prefeito Luciano Almeida, vereadores e a empresa, mostrando os resultados positivos do projeto Aedes do Bem. Ele disse que acompanhou o trabalho nos anos anteriores. É uma reunião de trabalho essa daqui, de conversar com a empresa, né? Que veio o CEO aqui deles, responsável pelo projeto, pela empresa. E assim, o problema está parado nos valores. A sugestão da Câmara foi para quê? Para que eles procurem fazer uma proposta focando um bairro só, que daí eles conseguem baixar os valores e conseguem iniciar o projeto em Piracicaba. Melhor iniciar devagar do que não ter o projeto aqui na cidade. A tecnologia utilizada pela Oxitec consiste em aumentar a população de mosquitos machos geneticamente modificados, que cruzam com as fêmeas selvagens e as larvas geradas por elas não chegam à fase adulta, diminuindo a população do mosquito na região e, consequentemente, de casos de dengue. A empresa está em uma segunda geração da tecnologia, na qual não se utiliza mais as vans para despejar mosquitos machos nos bairros. Agora são colocadas caixas com ovos do mosquito. Nós estamos confiantes que os representantes de Piracicaba que estiveram aqui com a gente entendem que dengue é um problema sério, e é um problema sério especialmente em tempos de Covid.
Então, nós todos estamos empenhados em trabalhar de uma maneira bastante rápida para chegar numa proposta que atenda às necessidades do município e trazer esse projeto para Piracicaba ainda nessa próxima temporada de dengue. O deputado Alex de Madureira disse que a vinda do CEO da Oxitec mostra a importância de Piracicaba para o projeto Aedes do Bem. Nós estamos vendo, infelizmente, crescer os casos de dengue aqui em Piracicaba e na região. E a vinda da Oxitec hoje, a vinda do CEO da Oxitec lá de Seattle, nos Estados Unidos, para cá hoje, foi muito importante para nós. Isso mostra a importância que tem a cidade de Piracicaba para esse grande projeto Aedes do Bem, que já funciona em algumas outras cidades, que já for aplicada essa tecnologia aqui em Piracicaba. Foi uma das cidades pioneiras nesse mosquito do bem, que a gente chama. Então nós vemos muito satisfatória a vinda deles hoje aqui. Acácio Godoy afirmou que a dengue é um problema grave de saúde pública e que a reunião foi importante para entender os benefícios da tecnologia para o município. Nós tivemos hoje novamente contato com essa tecnologia, agora em segunda geração da Oxitec. Nós entendemos que ela cuida de um problema grave de saúde pública, que é a dengue, que é a proliferação do mosquito, e nós temos que estar atentos às outras questões de saúde, não apenas ao Covid. E esse projeto, voltando ao nosso município, tem muito a somar, a contribuir, né? E também, ao mesmo tempo, o Poder Executivo, o Poder Público tem que investir também na questão da conscientização, o descarte correto de entulho, a questão de água acumulada, caixa d'água, pneu, vasos de planta, enfim. E eu acho que esse projeto tem muito a somar com o nosso município. Alexandre Pavão também participou da reunião, representando o deputado federal Guiga Peixoto. A Câmara promoveu na tarde da última quarta audiência pública para debater o novo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Segundo dados da Prefeitura, são 76 núcleos informais de interesse social em nossa cidade. Realizada no plenário da Câmara de Piracicaba, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais, a audiência teve início às 14 horas da última quarta-feira e foi conduzida pelo presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Casa, o vereador Joseph Borges. Estiveram presentes secretários municipais, técnicos e vereadores. A audiência foi mais uma etapa da discussão do novo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, que tramita na Câmara por meio do projeto de Lei Complementar número 19 de 2020. O documento traz um panorama atualizado e uma projeção do déficit habitacional da cidade nos próximos anos e também estabelece metas e ações de curto, médio e longo prazo voltadas para atacar o problema da falta de moradia. Na verdade, o plano é um plano que a gente tenta procurar mapear e entender todo o déficit habitacional para a gente poder aí sim discorrer os nossos planos. Cada vez mais a gente está tendo uma situação de vulnerabilidade devido à parte econômica, a todos os desafios que nós temos. A sociedade ela é viva, né? O plano ele tem que ser continuamente reformulado e adequado com a nova situação, com o novo momento, seja político, econômico, social. Acredito que esse é o ponto fundamental para que Legislativo e Executivo trabalhem em conjunto para resolver um problema, encontrar a solução para um problema que é grande em Piracicaba. E é um problema que a gente precisa trabalhar a fundo, precisa arregaçar as mangas e não há outra coisa a fazer senão essa parceria, essa sinergia para encontrarmos juntos a solução. O novo plano, segundo Jorge Henrique da Silva, diretor da Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba, a ENDAP, atualiza os dados do plano que vigora na cidade desde 2011. Segundo o novo documento, existem atualmente 76 núcleos habitacionais informais em Piracicaba, o que representa um universo de cerca de 8.222 famílias. Somando-se o déficit atual de moradias e o déficit projetado para os próximos 15 anos, Piracicaba precisa de 10.000
2.888 novas unidades habitacionais. Trouxemos aí um déficit atual, segundo a Fundação João Pinheiro, de cerca de 10.800 unidades habitacionais para o município de Piracicaba, com o horizonte da gente atender esse déficit para os próximos 15 anos. Então, o plano traz ações e metas ao longo desse período, dos próximos 15 anos, mas já começando a executar a partir de 2021. Então, tem várias diretrizes aí já apontadas que a INDAP já está empenhada em executar, junto com outras secretarias empenhadas, como CEMOB, SEMAI, IPLAP, SMADES. O presidente e o diretor da INDAP destacam que já existem diversos trabalhos sendo feitos atualmente no sentido de urbanizar e de regularizar os diversos núcleos habitacionais da cidade e acreditam que com a aprovação do plano, estas ações podem ser ampliadas e aceleradas. Já estamos trabalhando forte na parte de regularização, né, onde a gente já tem diversos núcleos sendo urbanizados e a gente está no processo de entrega dessa documentação. Outros núcleos a gente está urbanizando, né? Então, assim, esse trabalho está sendo feito. O que a gente busca com o plano é a gente ter uma possibilidade de alçar voos maiores para angariar fundos para que a gente possa construir novas habitações, coisa que a gente não tem no nosso orçamento hoje, nada provisionado para isso. O primeiro passo, então, é aprovar o plano. O segundo passo é a gente regulamentar o Fundo Municipal de Habitação, para a gente ter um recurso, captar esses recursos e aí, no horizonte mais próximo dos próximos 5 anos, a gente tem um horizonte de começar no ano de 2023 já entregando algumas habitações. E essa é a nossa meta a curto prazo. O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social pode ser acessado e lido na íntegra no site da Câmara, que é o câmarapiracicaba.sp.gov.br. Basta fazer uma busca na aba Legislação pelo projeto de lei complementar número 19 de 2020. O vereador Pedro Kawai entregou 2 moções de aplausos na semana passada. Confira quem foram os homenageados na reportagem a seguir. Na manhã da última quarta-feira, Camila Barrilau recebeu moção de aplausos do vereador Pedro Kawai pela conquista da medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica edição 2020. Camila não escondeu sua satisfação em ganhar a medalha e já tem outros planos. Gratidão, porque era uma coisa que você fazia no seu quarto sozinha e agora ter esse retorno é muito gratificante porque mostra que eu sou capaz. Os próximos passos é conquistar a latino-americana e também me aprofundar mais nos estudos e continuar com a disciplina e foco para minhas outras conquistas serem válidas. Pedro Kawai destacou a importância da estudante piracicabana ganhar a medalha, que vai servir de incentivo a outros alunos. A importância é reconhecer o esforço e valorizar os nossos adolescentes que buscam os seus objetivos, que se esforçam, que pesquisam para chegar naquele sonho tão almejado na sua vida escolar. Então, a importância é que serve de exemplo, que é externa, não só para os amigos dela, para os estudantes do sul de Minas, mas para toda a cidade, o esforço que vale a pena procurar buscar os seus objetivos. E também reconhecer a escola pública, né, o ensino público. Afinal de contas, ela mostra que o ensino público tem qualidade, que ele tem que ser reconhecido e ele é merecedor dos nossos elogios, nossos agradecimentos por formar e capacitar nossos jovens, que é o nosso futuro, que vai que esse país consiga crescer cada vez mais. No período da tarde do mesmo dia, o parlamentar homenageou o cartunista Érico San Juan pelos 30 anos de humor gráfico. Entre seus trabalhos, destaca-se o personagem Dito ou Bendito. 30 anos de suor, não sangue, mas sangue correndo nas veias e desempenhando a função aí de fazer rir, fazer refletir. Não só o pessoal que começou a acompanhar meu trabalho aqui em Piracicaba, mas através do mundo via internet, né? Então eu sou de uma geração antes da internet e Piracicaba foi e continua sendo o berço da minha trajetória. 30 anos de história no humor gráfico, a gente sabe que o Brasil é tão difícil viver de cultura, né? E o Érico, com a sua coragem, com o seu profissionalismo e com o seu exemplo de vida para tantos jovens, chegou nessa marca tão importante. Então, para nós da Câmara, é fundamental reconhecer a importância de um profissional como o Érico, não só para o humor gráfico, mas acima de tudo como exemplo, como referência para as novas gerações que estão aí começando, as novas tecnologias, para que enfrentem sempre os desafios, busquem seus sonhos, como o Érico fez e com certeza vai alcançar ainda muitos mais objetivos na sua carreira.
O prefeito Luciano Almeida esteve na Câmara na semana passada, reunido com os vereadores. Ele esclareceu dúvidas dos parlamentares, principalmente relativas ao combate à Covid-19. Acompanhado do vice-prefeito Gabriel Ferrato, do presidente do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, Daniel Rosenthal, e de servidores de algumas secretarias municipais, o prefeito Luciano Almeida esteve na Câmara na tarde da última quinta-feira para ouvir os vereadores. Durante a entrevista à TV Câmara, o assunto que predominou foi o atendimento às vítimas da Covid-19. Questionado sobre a possibilidade de adotar medidas sanitárias mais restritivas, como um lockdown, o prefeito explicou que esse processo não depende exclusivamente da sua administração, mas também de outros fatores. Não é que eu descartei o lockdown, isso não depende de mim, isso depende de N fatores que estão mudando com uma dinâmica enorme todos os dias. O que a gente está dizendo é assim, nós estamos tentando fazer um equilíbrio, a pergunta que tem que ser respondida é como diminuir o número de pessoas infectadas no município. Por quê? De novo eu falo que é uma matemática macabra, mas é assim, nós temos um índice de morte aqui por infectados na ordem de 2%. Se eu tiver 100 pessoas infectadas, é sinal que vai morrer 2 pessoas por dia. Se eu tenho 100 pessoas infectadas por dia. Se eu tiver 400 pessoas infectadas por dia, eu tenho 8 mortes por dia. É uma matemática triste, mas essa é a realidade. Então, qual é o grande objetivo nosso? É diminuir o número de pessoas infectadas. E para isso nós temos que ter uma solução, porque o sistema de novo colapsou, está tudo lotado e não dá para querer esperar pessoas morrerem nos corredores ou nas suas casas, porque não tem onde colocar. Então, sim, nós estamos conversando com todas as entidades, com a Câmara, com todo mundo, para definir uma forma de equilíbrio entre não criar mais prejuízos, ou seja, o menor prejuízo possível para todos os setores da sociedade, mas que de forma a gente consiga a conscientização do aumento do isolamento social e, consequentemente, diminuição de pessoas infectadas por Covid. Luciano forneceu dados da Direção Regional de Saúde, DRS-10, que controla as vagas do SUS de Piracicaba e região. Segundo ele, são mais de 170 pacientes positivados com a Covid que aguardam um leito para internação. É assustador isso, né? A gente pensar, eu falo, né? Às vezes são sempre números, mas o dia que é um parente teu, é um filho teu, é um pai, e você não ter onde internar e você não ter o que fazer, é assustador isso. E infelizmente a gente vive diariamente com esse sofrimento das famílias e a gente tenta fazer aquilo que é possível dentro dos limites. Os profissionais de saúde não existem mais, há uma escassez enorme, estão todos esgotados, eles não tiveram férias no ano passado, eles têm dificuldade já de trabalhar. Sem dúvida é um dos piores. Eu não passei pela Primeira nem a Segunda Guerra Mundial, mas acho que não deve ter sido muito difícil, não muito diferente de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. O chefe do Executivo Municipal explicou aos vereadores 2 medidas adotadas por sua administração para o combate à doença. São 2 iniciativas. Uma foi a contratação do anexo da UPA, que vai criar mais 42 leitos, e a outra é a contratação de uma OS para gerenciar essa unidade. E ela vem com a equipe própria, com médicos próprios, com tudo próprio, para a gente tentar desafogar essa falta de profissionais que a gente tem no nosso sistema atual por um período. Até porque está proibido fazer concursos públicos, isso tudo só pode a partir do ano que vem. Então nós temos que achar formas alternativas neste período para não deixar o sistema explodir, ter profissionais e conseguir equilibrar um pouco essa situação. Então é isso. Já está contratado os 42 leitos, que devem ficar prontos em 40, 50 dias. E depois disso, a contratação da OS, que deve ocorrer durante a semana que vem, para que a gente traga mais profissionais para o sistema público de saúde e para dar um alento para os profissionais nossos que estão precisando descansar. Para o presidente da Câmara, vereador Gilmar Rota, os parlamentares precisam conhecer o plano de trabalho do prefeito e seus secretários municipais, principalmente nesse momento crítico por que passa o país. Foi uma conversa muito boa, tá? Onde que fazia tempo que essa Câmara, que eu enquanto presidente, estava procurando para querer trazer o prefeito aqui na Câmara para conversar com os vereadores. Por causa da pandemia, foi difícil trazer ele presencialmente, mas agora como hoje conseguimos trazer ele está falando, conversou com os vereadores, explicou
o plano de trabalho dele que ele quer desenvolver para a cidade. Os vereadores fizeram várias perguntas, tiraram suas dúvidas com a questão da contratação da OAS, da vinda de mais médicos para a cidade. Então foi uma reunião de trabalho muito produtiva, aonde que tirou várias dúvidas, veio a maioria dos vereadores, tá? E todos saíram contentes, tá? Principalmente os vereadores, e o prefeito também saiu contente com esse resultado. Com certeza novas reuniões dessas irão acontecer, vou tentar fazer pelo menos uma vez por mês, trazendo o prefeito aqui para estar conversando, tá? Isso é muito importante para que a gente possa fazer com que a cidade cresça. O objetivo é a cidade crescer. A Câmara de Vereadores quer que a cidade cresça, assim como o Executivo quer que a cidade cresça. Então esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo e nós vamos trabalhar para que a cidade cresça realmente de fato. A Câmara realizou na semana passada uma diligência técnica para avaliar recurso. Confira. A Comissão de Licitação promoveu diligência técnica para julgar recurso interposto ao pregão presencial número 19 de 2021, no qual a Câmara Municipal de Piracicaba tenta comprar serviços de impressão, com mão de obra e equipamentos. A empresa Xerografia, segunda colocada na disputa, alega que o equipamento e software ofertados pela vencedora Color System não atendem ao edital. Quem explica essa diligência é a servidora Milena Dionísio. Nós fizemos um pregão presencial para contratação de empresa de reprografia e impressão. E essa licitação, havia exigência no edital de equipamentos e softwares. A primeira colocada apresentou um equipamento e a segunda colocada entrou com o recurso dizendo que alguns itens exigidos no edital, o equipamento e o software não faziam. Como nós não conseguimos identificar documentalmente através de catálogos e especificações técnicas tanto do equipamento quanto do software, nós abrimos uma diligência para pautar a decisão do recurso da comissão de licitação, da pregoeira e da equipe de apoio com relação aos questionamentos apresentados. Essa foi a primeira diligência da comissão de licitação, conforme explicou Milena. Aqui na Câmara é a primeira diligência técnica que nós fazemos. Encerrada a diligência com quase 4 horas de duração, Milena nos fala quais serão os próximos passos. Com essa diligência, a comissão de licitação vai se reunir, avaliar o que foi levantado durante a diligência para poder decidir sobre o recurso, e encaminhar para a presidência para ver se ele acata ou não o recurso. E agora, Fábio Alvarez traz os destaques da pauta da reunião ordinária de logo mais. Olá para você ligado aqui na TV Câmara. Vamos acompanhar agora algumas das proposituras da 18ª reunião ordinária de 2021. Em pauta, 15 proposituras, sendo 2 moções, 11 requerimentos e 2 projetos de lei. Dentre as matérias que serão votadas hoje, destacamos o requerimento 602, de autoria dos vereadores Gustavo Pompeu e Pedro Kawai. A propositura convoca o secretário municipal de Saúde e a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para participarem da audiência pública do Fórum Permanente de Saúde Mental e Combate à Dependência Química. A audiência será no dia 30 de junho, às 14 horas, aqui no plenário da Câmara. Irá discutir ações de prevenção ao uso de drogas e álcool. Outro requerimento que será apreciado na reunião de hoje é o de número 608, de autoria da vereadora Silvia Morales, do mandato coletivo A Cidade é Sua, que solicita informações ao chefe do Executivo sobre segurança nas escolas e creches municipais. A parlamentar pergunta como a Prefeitura realiza a fiscalização da entrada e saída de pessoas nestes espaços, se existem protocolos para esse controle de acesso em escolas públicas e particulares, se há estudos ou orientações para instalações de portões e monitoramento eletrônicos e também para a adoção de detectores de metais. Já os requerimentos 611, 612, 613 e 614, todos de autoria do vereador Cássio Luiz Barbosa, perguntam ao Executivo, respectivamente, se há a possibilidade de que os caminhoneiros, motoboys, frentistas de postos de combustíveis e os garis da cidade entrem no grupo considerado prioritário para a vacinação contra a Covid. E fechando nossos destaques, também será apreciado na noite de hoje
o requerimento 615, de autoria do vereador Paulo Camolese, que busca informações sobre cursos de formação e capacitação profissional oferecidos por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, a SENTRE. O parlamentar quer saber, dentre outras coisas, quantos e quais são esses cursos, os setores com mais vagas oferecidos e também quer dados sobre a recolocação profissional dos formados. Para ler na íntegra essas e outras proposituras, acesse o nosso site, que é o câmarapiracicaba.sp.gov.br. Uma ótima noite a todos e até a próxima. O programa Parlamento Aberto da Câmara Municipal de Piracicaba está divulgando nas redes sociais da Câmara as plenárias regionais do Orçamento Participativo 2021 para a elaboração do Plano Plurianual, o PPA. Previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o PPA é o documento onde o poder público define as prioridades de investimentos para os próximos 4 anos. As plenárias serão no centro, no dia 14, na Prefeitura Municipal, na Rua Antônio Ferraz de Arruda, número 409, no Parque 1º de Maio. Já no dia 15, será no Centro Comunitário da Vila Resende, na Avenida Oswaldo Cruz, número 326, no Inhoquim. As duas começam às 19 horas. O prazo final para protocolo de emendas para o PPA é até o dia 17 de junho e a audiência pública para debater o PPA, solicitada pela Comissão de Finanças da Câmara, será no dia 18 de junho às 14 horas. Já a votação do Plano Plurianual está prevista para o dia 25 de junho em reuniões extraordinárias às 14 horas. E agora confira os eventos programados para a Cimapira, as Semanas Integradas do Meio Ambiente de Piracicaba. Hoje, às 13 horas, aconteceu o lançamento online do concurso Eu Vi um Bicho na Cidade, fotos e relatos sobre a fauna silvestre. E agora há pouco, às 19 horas, teve início também online a palestra A Importância da Compostagem, com Kátia Beltrame, engenheira agrônoma. Amanhã, dia 15, às 9 horas, haverá uma ação coletiva de plantio em Ártemis, por iniciativa do vereador Joseph Borges. Às 13 horas, haverá a palestra online Zou dá o recado. No dia 16, às 9h30, haverá reunião online do Fórum de Arborização Urbana. No dia 17, às 9 horas, online, José Renato Martins, da EP, e Raul Miguel de Oliveira, da USP e UNAERP, falarão sobre questões atuais da tutela jurídica do meio ambiente. Às 10 horas, haverá uma live dos bastidores do Zoológico Municipal. No dia 18, às 9 horas, acontecerá o webinar Sustentabilidade e Conservação, a palestra Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Agenda 2030, com Fábio Penati e Antônio Álvaro Buzo, da EP. E às 14 horas, também online, diálogos sobre educação ambiental, com o Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental e o Núcleo de Educação Ambiental da SEDEMA. No dia 19 de junho, finalizando as atividades, às 10 horas online, o Grupo Hidrofitotério da Exalc falará sobre plantas aquáticas em aquários e lagos. E às 13 horas online, haverá oficina sobre agentes polinizadores, abelhas solitárias, com Iraiá Educação Ambiental e Moradias Sustentáveis da USP Recicla. Mais informações no site câmarapiracicaba.sp.gov.br. Confira os eventos programados para esta semana na Câmara Municipal de Piracicaba. Nos dias 14, 15 e 16 haverá o curso Lei Aldir Blanc. No dia 14, às 19h30, sessão ordinária. No dia 15, meio-dia e 30, gravação do programa Câmara Convida. E às 14 horas, reunião com o presidente do IPLAP para tratar sobre o plano diretor. No dia 16, às 10 horas, reunião do Colégio de Líderes. No dia 17, às 9 horas, palestra Questões Atuais da Tutela Jurídica do Meio Ambiente. Às 9 horas, palestra Sustentabilidade e Conservação. Às 19h30, sessão ordinária. No dia 18, às 14 horas, mesa redonda, diálogos sobre educação ambiental, caminhos para a implementação do Plano Municipal de Educação Ambiental de Piracicaba. E às 14 horas, audiência pública para demonstração e avaliação do projeto de lei 109 de 2021, que trata do Plano Plurianual 2022-2025.
Fiquem agora com a reunião ordinária desta segunda, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota, com o presidente da Câmara, Gilmar Rota, no plenário, e os demais vereadores em suas residências ou gabinetes. Na próxima quinta estamos de volta. Tenham todos uma ótima noite. Até lá!